Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs. E hoje, um bate-papo sobre e-mail marketing. Vou conversar com ele, Jonathan Abbott. Ele que é fundador e diretor executivo da Dynamize. Jonathan, boa tarde. Obrigado pela sua presença e também pela sua disponibilidade em fazermos esse bate-papo, viu? Roberto, prazer é meu. Obrigado pela oportunidade aí. Vai ser muito bacana. Vamos lá. Legal. Jonathan, hoje a Dynamize é líder, né, no mercado de e-mail marketing e inbound marketing no Brasil. O que seria isso hoje, de fato, no nosso cotidiano, no cotidiano das empresas, nossa como usuário? Como é que funciona isso hoje? Tu te refere ao e-mail marketing, né? Isso. O e-mail ainda é muito curioso isso, porque o pessoal vem tentando matar o e-mail como vem tentando matar o rádio, né, há muitos anos. Né? Em 2009, uma grande revista nacional publicou uma matéria de página dupla, 2009, né? A gente estava falando aí de 13 anos atrás, né? Isso. E essa revista publicou uma matéria de página dupla com o título O E-mail Morreu, né? E eu quase morri junto na época, porque a gente estava aqui já bastante endividado, bem no início da refundação da empresa, né? E eu fui tentar me comunicar com o editor da Exame para descobrir aonde que ele sabia, né? O editor dessa revista sabia onde ele tinha descoberto esse assassinato, né? Descobri que só tinha uma maneira de falar com esse editor, que era editor@exame.com.br. Isso me tranquilizou bastante. Na verdade, o e-mail que tanta gente vem tentando matar, né? Outra frase que eu ouço com muita frequência é que o jovem não lê e-mail, né? E isso não deixa de ser verdade. Só que quando ele entra no mercado de trabalho, experimenta ele não responder o e-mail do chefe no primeiro dia da empresa, né? Então, o e-mail, na verdade, ele vem, ao longo desses últimos 15 anos, perdendo mídia para outras mídias, né? Lá na década de 90, por exemplo, a gente namorava por e-mail, a gente mandava fotos da família por e-mail. O e-mail era praticamente a única mídia que existia até o surgimento do ICQ, que foi ali o avô do MSN, depois veio o MSN, depois veio o advento dos celulares, até no final da década de 90, ali, com as mensagens, né? E fomos proliferando mídias. Então, aquele PowerPoint de autoajuda que a minha sogra me mandava por e-mail, ela me manda hoje pelo WhatsApp, né? Com isso, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? O e-mail foi ficando uma mídia cada vez mais corporativa, tanto da família quanto das empresas. E com isso, o e-mail marketing, que é fazer comunicação promocional ou informativa por e-mail, acabou ficando ainda melhor, né? Por isso que a gente viu durante a pandemia o e-mail marketing como mídia crescendo o seu ROI no Reino Unido, por exemplo, de 32 para 42 libras por libra investida, tá? Então, a comunicação por e-mail é uma comunicação que está no dia a dia de todos nós hoje, e o e-mail marketing eu diria que ele é a mídia número 1 do e-commerce mundial, né? É uma das mídias mais usadas pelo e-commerce, dá uma resposta muito violenta na caixa registradora nas primeiras 24 horas. Então, o e-mail hoje é uma ferramenta muito barata, muito eficaz e que ainda representa essa independência em relação às big techs, que é um grande drama que a gente vive hoje. Entendi. E quando a gente toca nesse aspecto cultural hoje, Jonathan, como é que você enxerga hoje a questão nossa brasileira em termos de mercado nesse sentido? Igual você comentou, puxa, o investimento lá fora, o ROI em termos de retorno muito maior do que o que nós estamos colocando aqui. Essa maturidade, falar assim, em termos de mercado, em termos de empresa, em termos de planejamento estratégico, de marketing estratégico das nossas organizações brasileiras, já avançou? É muito curiosa essa pergunta, porque o Brasil é muito conhecido por ser muito avançado no digital, né? E na criatividade da propaganda em geral também, desde sempre.
Mas a gente tem algumas coisas culturais que a gente fica muito atrás dos Estados Unidos, por exemplo, né? O e-commerce para o povo americano, ele foi uma pequena evolução tecnológica, uma facilidade tecnológica ao que aquele público já está muito acostumado, que era a venda por catálogo, né? Então, o povo americano é um povo que vem desde o século XIX com uma cultura de venda à distância, né? Foi uma coisa muito inteligente que os Estados Unidos criou lá atrás para unir um país continental, que foi a venda por catálogo. Quando entrou o e-commerce nos Estados Unidos, ele foi apenas uma pequena transição. Então já havia o sistema logístico de distribuição de mercadoria num país continental, existia a cultura no público consumidor, a confiança no fornecedor, uma série de coisas que facilitaram o e-commerce, né? E isso se reflete até hoje. Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma coisa muito importante nos dias de hoje é captar a base de dados. É muito importante a gente deter as marcas, né, as lojas, as empresas deterem uma base própria de dados, porque isso vai representar elas terem o próprio veículo de comunicação e uma independência em relação às big techs, né? Então, quando a gente circula nos Estados Unidos, a gente percebe nos pontos de venda nas lojas, né, que eles dão um valor muito grande em termos de desconto, cupons, brindes, né, pelo consumidor que está circulando pelo shopping, pela loja, deixar os seus contatos, né? E isso aqui no Brasil é muito pouco valorizado. Então, o e-commerce aqui, apesar de ter crescido barbaramente, e sempre que tu tem um país com as dimensões que tem o Brasil, o e-commerce tem um papel, inclusive, social, né? Mas ele ainda carece de algumas compreensões, de alguns fundamentos, como esse da base de dados, né? Hoje a gente está muito refém das big techs e precisamos trabalhar melhor a base de dados. E para isso é muito importante que a gente dê valor a esse dado e para a captação desse dado também, né? Esse é um ponto muito relevante que eu vejo a gente muito atrás em relação aos Estados Unidos. Em paralelo, por exemplo, a gente está muito à frente de Portugal, né? Portugal reconhece isso, né? Que o Brasil está ainda bastante à frente de Portugal. E hoje a Dinamize atua de que forma nesse mercado, Jonas? A Dinamize, que é uma referência, como tu mesmo falou, nesse mercado, a gente atua com automação de marketing digital, ou o chamado inbound marketing e e-mail marketing. Mas é muito importante a gente falar que a automação de marketing, o inbound marketing, né, que é um software mais voltado à regra de relacionamento, à automação de alguns processos de marketing digital, também é muito baseado na distribuição de conteúdo por e-mail, muitas vezes associado ao SMS, né? E a Dinamize tem esse papel com essa ferramenta que é encurtar barbaramente a distância entre a empresa e o seu consumidor e possibilitar que se construa essa base de dados, né? Então, a gente tem uma série de recursos que facilitam a captação desse dado e a segmentação desse dado. Então, a gente fez agora, recentemente, uma experiência muito bacana no Iguatemi, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, com uma loja chamada Convexo, de moda jovem, trabalha com marcas para adolescentes e jovens, enfim. A gente colocou um totem no meio da loja, com um iPad dentro, e uma landing page que pedia apenas para o cara deixar o nome e e-mail, em troca de ganhar um brinde da loja. Isso foi um sucesso enorme. E veja que na hora que ele coloca ali o nome e o e-mail, ele já está colocando dentro da ferramenta da Dinamize. E muitas vezes já pré-segmentando automaticamente numa base de dados chamada ali, por exemplo, promoção loja Convexo, né? E ele, ao deixar esse nome e e-mail nesse totem com o iPad no centro de uma loja, ele já caía numa régua de automação, que começava com um e-mail de boas-vindas, né, ou até um SMS alertando que ele tinha recebido um e-mail promocional, então um e-mail de boas-vindas com algum tipo de presente ou desconto ali para o consumidor, e dependendo onde ele clica nesse e-mail, ou dependendo onde ele clica no site, ele já recebe um segundo e-mail, e assim começa a se estabelecer uma régua de comunicação automatizada, fica toda pré-definida no software antes de colocar esse totem no meio da loja, né?
Isso é uma das possibilidades que a gente oferece hoje no mercado mundial, né? Já vi que a Dinamize atende aí não só Brasil, mas a gente tem clientes hoje em praticamente 20 países. Hoje, fazendo uma avaliação em relação aos outros países, Jonathan, ah, qual que é a percepção, aliás, qual que é a mensuração de ROI nesses tipos de ações? Hoje o e-mail, o ROI do e-mail marketing nos Estados Unidos é o mesmo número do mercado inglês, né? $42 para cada dólar investido, o que mantém até hoje o e-mail marketing como o ROI número 1 do mercado digital americano, né? E no Reino Unido agora ele também atingiu 42 libras para cada libra investida. Então ele, de forma geral, ele tem um ROI muito alto em qualquer país, né? O que vai mudar muito é a cultura do país, o quanto utiliza e o quanto não utiliza. O que vem acontecendo muito no mercado brasileiro é um pouco de preguiça das marcas, né, que se acostumam a utilizar marketplace e a utilizar ads. Né? Então, o Instagram vicia muito as marcas a receber leads através de anúncio, o Google também, e algumas marcas estão esquecendo de seguir montando as suas bases e trabalhar muito bem a sua base de dados. Sempre que a gente fala em trabalhar a base de dados, a gente está se referindo muito a e-mail, a despeito de ter o SMS. O e-mail é a ferramenta principal porque ela não é invasiva, é uma plataforma muito robusta, proprietária de cada destinatário e que ainda possibilita que a gente tenha uma inteligência por trás muito grande. Haja visto que softwares como o da Dinamize oferecem relatórios que mostram que horas o destinatário leu, em que link daquele e-mail o destinatário clicou, né? E isso é muito importante para a gente aumentar a segmentação, né? por interesse, por exemplo, por produto, por empresa, por comportamento, e sofisticando o envio dessa comunicação para uma base cada vez mais segmentada. Né? Por isso que é muito importante a gente acertar a comunicação. E essa comunicação não pode ser como antigamente, em que as pessoas copiavam e colavam ali o folder da empresa no e-mail e mandavam. Tem que ser uma comunicação justamente direcionada para essa segmentação da base, né? Seja por sexo, por idade, por geolocalização, por produto ou por comportamento, que é o famoso behavior targeting. Joana, perguntinha. Como é que nasceu essa ideia? Eu sei que você já é um grande idealizador, vasta experiência, realizou aí vários eventos, foi diretor de marketing da ABCom, diretor de conexão digital da ERP, vice-presidente de marketing da ADVB-RS. Da onde que surgiu essa ideia, Jonathan? Na verdade, a Dinamize nasceu no ano 2000, né? Ela completou 22 anos agora em julho, e eu e meu sócio entramos em 5, né? Ela já tinha 5 anos, eu e o Alan Luz, que somos hoje quem toca o dia a dia da empresa, né? Os dois sócios. E o que eu diria é que a gente refundou a Dinamize, né? A Dinamize era uma agência digital que, como tantas agências, fazia um pouco de tudo, e tinha desenvolvido lá um software de e-mail marketing bastante primitivo, mas muito útil na época, porque naquela época as empresas sequer sabiam direito o que era e-mail marketing, nos anos 2000, né? Que estava ali estourando aquela bolha.com e tal. E nós fizemos uma pesquisa e descobrimos ali que o e-mail marketing era uma mídia que estava despontando no mundo inteiro. Eliminamos todo o portfólio da empresa e refundamos a Dinamize, né? E resgatamos esse software que estava abandonado num canto, sofisticamos ele, acabamos conseguindo trazer para trabalhar conosco um sócio de um concorrente nosso, paulistano, veio morar em Porto Alegre, acabou se apaixonando aqui por uma colega, casou, teve filhos e segue conosco até hoje, feliz da vida, né? E a gente, então, remontou um software já pensando em competir globalmente, né? Porque ali pelo ano de 2010, ali por 12 anos atrás, mais ou menos, muitas empresas gringas compraram os nossos principais concorrentes no Brasil e a gente percebeu que competiríamos globalmente mesmo dentro do Brasil, né?
Então, a gente, além de refundar a empresa em 2005, quando a gente entrou, a gente remontou, refundou esse software a partir de 2010 e relançamos ele. E esse novo software que a gente opera aí faz 12 anos, 11, 12 anos, ele é o responsável por ter levado a Dinamize para tantos cantos ao redor do planeta, né? Sempre gerando muito impacto no resultado com uma mídia poderosa como é o e-mail marketing e a automação de marketing digital que o e-mail permite, né? Bom, nós tivemos aí desde 2018 a famosa LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. De que forma isso afetou o negócio de vocês, ou de certa forma fortaleceu ainda mais o negócio de vocês? A LGPD veio para ajudar o nosso negócio, né? Porque o maior problema do e-mail marketing, da distribuição de conteúdo por e-mail, sempre foi o spam, né? Ou seja, o envio de mensagens em quantidade. Na verdade, bem pré-LGPD, lá pelo ano de 2011, os grandes organismos anti-spam internacionais já haviam fechado muito as portas para o envio de spam. Então, lá para 2011, a gente já tinha passado por um processo bastante duro de ter que educar os clientes a fazer fazer mais com menos, né? Então, a gente repete muito esse mantra que em e-mail marketing, menos é mais, né? Então, a gente já havia feito uma limpeza na base, porque o spammer, ele, além de não ser bem-vindo, ele é um perfil de cliente que estraga o nosso negócio, porque ele compromete a reputação dos nossos números IPs, que são os números responsáveis pela distribuição desse conteúdo. Então, a gente sempre teve um cuidado muito grande em conseguir expulsar os spammers da empresa. E esse movimento de 2011 ajudou muito a gente. E a LGPD veio para coroar esse movimento, né? Na medida em que ela penaliza duramente quem não respeita a privacidade alheia, quem não respeita dados sensíveis, quem não respeita a privacidade do destinatário, né? Então, a gente acaba tendo que, a gente tem que se adequar bastante no ambiente da LGPD para que a ferramenta conseguisse prover todas as features ali necessárias para que as empresas atendam essas demandas que a LGPD impõe de forma a proteger a individualidade do consumidor, a sua privacidade, a integridade dos seus dados. E, dito isso, o que acontece? A gente passa a ver os clientes distribuindo comunicação para quem realmente deu autorização para que essa comunicação fosse enviada, que deu a sua permissão para o uso dos seus dados. Quando a gente tem uma base em que a permissão foi dada, em que o destinatário está ciente que vai receber, é uma comunicação muito mais poderosa, porque é uma comunicação que conversa com o seu público, com o público interessado em receber a comunicação, né? Enquanto que o spam é uma comunicação indesejada, uma comunicação que não foi solicitada e sobre a qual o destinatário muitas vezes sequer tem conhecimento. Então, a LGPD ela veio para coroar a limpeza dessas bases, a correção dessas bases, né? A maneira certeira como as marcas se comunicam com seus públicos. É muito positivo, apesar de, obviamente, ser um assunto muito maçante e caro também, né? Fez com que muitas empresas tivessem que investir algum recurso para se adequar em relação ao LGPD. Legal, que bacana. Você comentou aí que no período da pandemia nós tivemos um processo de aceleração. Isso de fato ocorreu dentro das organizações? Você entende que as organizações, de certa forma, até então ainda não estavam preparadas e tiveram que virar isso, trazer esse tema para a mesa do dia para a noite e ter que fazer um processo adaptativo? Como é que você entende que foi esse momento? A pandemia foi um divisor de águas, né? Porque a pandemia ela tem muitas coisas que aconteceram em volta do digital, né? Mas a mais importante para mim foi o quão abrupto as famílias tiveram que se adaptar
Quando eu falo as famílias, é muito importante a gente mencionar isso, porque as empresas são formadas de pessoas, né? E apesar das empresas todas estarem de olho no digital, quando a base dessa pirâmide aceleradamente se acultura dentro do ambiente digital, há um ganho em toda a cadeia, né? E o que aconteceu primeiro foi que as famílias se viram presas em casa e dependendo do digital para comer, para viver e, acima de tudo, para educar os seus filhos. Esse, na minha opinião, foi a grande base dessa aceleração. A gente estima de 5 a 10 anos que se acelerou a cultura digital no mundo através da pandemia, né? Então, as famílias se viram tendo que usar ferramentas de educação à distância, de conferência ao vivo, né? De aplicativos para entrega de documentos, de comida, né? E etc. Então, mesmo quem tinha resistência ao digital acabou acelerando de forma muito rápida. E o PME, que a gente tem que aqui fazer abrir um parênteses, né? O Brasil tem uma característica muito forte que o diferencia do resto do planeta, porque o Brasil tem uma classe C, D e E muito bem definida e que movimenta com muita força a economia brasileira. E, em paralelo, o Brasil tem uma MPE, que é uma micro e pequena empresa, quer dizer, ela tem, nessa classificação empresarial, milhões de micro, pequenas e médias empresas que dão a base da nossa economia. Para ter uma ideia, mais de 80% dos empregos do Brasil são em micro, pequenas e médias, né, não em grandes empresas. Então, essas duas características colocam o Brasil num segmento quase que único pela classe CDE e pela MPE. E essas micro e pequenas e médias empresas, elas se viram do dia para a noite tendo que se adaptar rapidamente ao digital. E isso também trouxe um aculturamento nacional que acelerou muito o e-commerce, acelerou muito o home office, dando outras possibilidades para as companhias, né? Eu vou muito para São Paulo, a gente tem a nossa principal operação comercial em São Paulo. Em São Paulo, a gente está com muita dificuldade de marcar reunião, porque muitas empresas mantêm o sistema híbrido, né, com uma boa parte da equipe em home office. A exemplo da própria Dinamize, que até hoje mantém o seu departamento de cobrança, contas a receber, contas a pagar, trabalhando de casa e funcionando muito bem. Então, a pandemia trouxe uma série de quebra de paradigmas que mudaram um pouco a relação humana e que influenciam muito no avanço do digital e das empresas do digital, né? O próprio e-commerce teve uma aceleração absurda, até se criou uma bolha. A pandemia criou uma bolha no e-commerce que estourou esse ano com a volta do presencial e muitas empresas de e-commerce acabaram agora no mês passado de demitir centenas e até milhares de funcionários do mundo inteiro, porque o e-commerce acelerou demais, criou uma bolha. Quando voltou presencial, obviamente que ele caiu bastante, apesar de seguir sendo um meio de compra extraordinário e com muito futuro, óbvio, né? Mas ele cresceu além da conta e depois houve uma estabilização, fazendo com que muitas empresas tivessem que demitir agora no pós-pandemia, né? Que legal, que bacana. Jonathan, falando um pouquinho sobre uma questão de gestão, o fato de vocês atuarem em diversos países, como é que vocês enxergam hoje, se posicionam dentro do que a gente fala assim de modelos de gestão? Então, hoje a gente fala muito em meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado e vários outros modelos que vêm surgindo aí ao longo do tempo. Como é que hoje a Dinamize se classifica dentro do uso desse modelo? Aí como é que vocês realmente usufruem disso atuando em diversos países? A Dinamize sempre foi uma empresa muito matricial, né? Muito horizontalizada. A gente tem por conceito sempre estimular que os nossos colaboradores sejam cada um bom representante dos sócios, dos fundadores da empresa, né? Então, para ter uma ideia, o nosso gerente de conta em todo o Brasil, a gente tem filial em Santa Catarina, Minas, Rio, São Paulo, Paraná, né, e Rio Grande do Sul. Os nossos gerentes de conta, eles sempre foram aptos a abrir franquias, abrir canais, abrir clientes, né,
palestrar e falar em nome da empresa. Então, a gente sempre teve esse estímulo a que todo colaborador fosse um líder, fosse um palestrante, um representante da empresa. Isso sempre nos ajudou muito, sendo uma empresa descentralizada, para que a gente pudesse justamente tocar de forma adequada, né? Canadá e Portugal, por exemplo, a gente tem franquias, e as franquias elas funcionam justamente à base de muita autonomia, tá? Então a gente tenta passar uma imagem que se replica, uma forma de vender, de se comunicar e de atender que se replica, mas sempre com muita autonomia para cada colaborador. E se assim não fosse, não teríamos chegado onde chegamos com uma equipe tão enxuta, né? Hoje a gente tem aí em torno de 60 colaboradores, né? Que é um número bastante pequeno. Muitas empresas do nosso porte têm 150, 200 colaboradores, porque a gente consegue justamente replicar essa liderança em todos os níveis. Vocês sofreram em algum momento, Jonathan, com a falta da mão de obra especializada dentro dessa área, esse conhecimento específico de atuação? A gente sofre demais, viu, Alberto? Assim, a gente tem esse é um problema crônico de quem trabalha com tecnologia, né? A Índia é muito privilegiada, porque a Índia, além da colonização britânica, o que fez a população ter um domínio muito fluente sobre o inglês e que sempre ajudou os indianos, eles também, desde muito cedo, adotaram a programação nas escolas, né? O ensino da tecnologia, e isso dá para eles uma vantagem muito grande em relação ao Brasil. O Brasil tem um problema de educação crônico, e além de ser um problema de educação, até a educação fundamental, né? A gente não tem esse viés até hoje de olhar para a educação da tecnologia, né? E isso se reflete num problema muito grande, uma falta de mão de obra enorme. Todas as empresas hoje, seja os nossos clientes, seja a Dinamize, seja os nossos concorrentes, a gente concorre hoje com todo tipo de empresa, né? Com a Microsoft, com a SAP, com a Dell, com a TOTUS, né? Todos nós disputamos a mesma mão de obra quando a gente fala de tecnologia, né? Então, os devs, o mercado o mercado brasileiro não consegue formar desenvolvedores na mesma velocidade em que há demanda. Isso traz algumas consequências muito ruins também, que é uma formação muito deficitária, porque aquele profissional mediano ele acaba valendo como um profissional sênior, e não é, né? Então, ele acaba também sendo um mercado de mão de obra muito distorcida, em que vale a peso de ouro qualquer desenvolvedor, mesmo que seja um desenvolvedor júnior. E isso a despeito de algumas iniciativas, como o Mais Pra Ti, por exemplo, no sul do Brasil, onde uma série de empresários se reuniram e criaram uma escola gratuita de formação de mão de obra para inserir o jovem carente no mercado de tecnologia, né? Ajudando as duas pontas, tanto essa população que tem menos acesso à educação, quanto as empresas que precisam de mão de obra, né? Mas essas iniciativas isoladas, empresariais, elas nunca vão conseguir substituir o papel do Estado, que é prover educação de qualidade e estimular a educação e o ensino técnico, e nas mais diversas áreas, incluindo aí a área de tecnologia. Essa é uma grande carência e uma discussão que, infelizmente, passa muito longe dos palanques políticos, né? Isso que eu ia te perguntar. Que só se demoniza hoje, a esquerda demoniza a direita demoniza a esquerda, né? Com esses outdoors, alegando que um lado é aliado ao PCC, o outro adora estupro. É uma discussão muito rasa, né? Então, é um país que vem renovando o seu limite de profundidade. A gente é cada vez mais raso, né? E as discussões cada vez menos se aprofundam e os problemas não são atacados. A impressão que dá é que é um país que, na verdade, não tem interesse que sua população seja educada para que esse voto possa ser comprado com vale gás, vale leite, ajuda família, bolsa, sei lá como é que cada governo chama, né? Mas o governo do PT chamava de um jeito, o Bolsonaro chama de outro, mas essas ajudas, assim, essa distribuição de dinheiro que faz com que o nosso imposto tenha que ser cada vez mais caro para tu tirar dos ricos e distribuir para os pobres,
não é algo que auxilia o futuro do país, né? É algo que vira uma distribuição de dinheiro em troca de voto a cada eleição. E isso vai na contramão do que o país realmente precisa, que é um investimento em educação, é dar a vara de pescar e não dar o peixe. Isso ajuda, ou de certa forma, acaba sendo um trampolim para a evasão nossa desse conhecimento tão, fala assim, tão específico para outros países? Bom, Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprendeu muito desenvolvedor aqui para outros países, né? Os países, isso também é um advento digital, né? Hoje os desenvolvedores que se destacam, eles vendem as suas horas ou online para outros países. É muito comum hoje vários desenvolvedores estarem trabalhando de casa para empresas indianas, americanas, europeias, e como ajuda na evasão física mesmo, né? Os talentos vão embora. E não só na parte de informática, né? A gente vê muito talento indo embora, aquela velha piada, né? E triste piada de que a saída para o Brasil é mesmo Guarulhos, né? E infelizmente é algo que a gente tem que pensar quando a gente pensa nos filhos, numa vida melhor, mais segura, mais próspera, né? Porque a gente vê realmente o país aí nos últimos 8 anos numa polarização absurda, né? Cada vez mais violento e mais miserável, né? Isso dá um desânimo muito grande, de novo, a despeito das iniciativas privadas que buscam resolver alguns problemas que o Estado não resolve. legal. Ô, Jonathan, dentro da sua visão, dentro de todo esse conhecimento que você tem, quais são as principais transformações que virão aí pela frente dentro do seu olhar? Olha, é difícil, é um pouco difícil a gente falar sobre isso. A gente tem muito futurista hoje no Instagram, né, que fala aí em carro voador, em carro autônomo, em uma série de coisas meio Jetson, assim, que passam longe da minha reflexão, né? A grande evolução que acabou de chegar e que vai, na minha opinião, fazer uma nova transformação nos costumes humanos é o 5G. Né? Só que, claro que o 5G chegou restrito aos bairros mais ricos das maiores capitais. Não à toa começou com Brasília, onde tem a maior renda per capita brasileira hoje, mas o 5G vai levar aí até 7, 8 anos para se estabelecer de forma plena no país todo. Eu acredito que com 5 anos para Europa e Estados Unidos também estarem bem servidos de 5G. Mas o 5G, ele oferece uma conexão que é 100 vezes mais rápida que o 4G. Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma bicicleta para um avião a jato. Né? E essa velocidade de conexão disponível nas cidades, e eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer que o 5G, puro como ele será, ele é muito mais rápido que a banda larga que a maioria de nós todos temos em casa. Né? E quando tu tem essa velocidade na palma da mão com o smartphone, há uma nova revolução de costumes. Né? E eu falo isso porque o que a internet mais fez por nós foi uma revolução no relacionamento humano. Tá? A maneira como os seres humanos namoram, compram, se alimentam, se divertem e se locomovem. Né? Então, por exemplo, o advento do Uber ele só foi possível graças ao 4G. Então, o Uber, né, o 99, o Cabify, tantos outros aplicativos de mobilidade, os próprios patinetes, né, que a gente perdeu aqui, mas que seguem muito fortes na Europa, as bikes compartilhadas, né, tudo isso foi possível porque houve a evolução do 3G para o 4G. Sem o 4G, a gente não poderia usar esses apps de mobilidade, de comida como a gente usa hoje, né? E então essa difusão da banda larga, ela trouxe esse uso de múltiplas mídias, né? Então as pessoas usam um tipo de aplicativo para namorar, outro para pedir comida, outro para se locomover, outro para comprar. E quando a gente fala do 5G, ele tem esse potencial de revolucionar a sociedade como a gente conhece, porque as coisas vão estar totalmente disponíveis, né? Eu vou poder, de fato, assistir um jogo de futebol ao vivo, assistir vídeos sendo transmitidos ao vivo do ponto onde estão acontecendo,
O 5G revoluciona o trânsito, porque passa a ser muito barato tu ter semáforos inteligentes, carros inteligentes, calçadas inteligentes, né? Revoluciona a publicidade, quando tu colocar uma câmera com banda larga no outdoor, nas placas de esquina, tudo isso fica muito barato, fica muito acessível. Então, a própria educação, a, a distribuição de conhecimento, a comunicação em geral, claro que tanto para o bem quanto para o mal, né? Acaba sendo também uma velocidade que acaba influenciando ainda mais as fake news, na catequização digital de um povo muito mal educado, muito mal formado, em que é muito fácil igrejas e candidatos, enfim, captarem, né, essa população mais carente. Eu falo isso porque a gente sabe que existem muitas igrejas aí que pegam essas pessoas que ganham R$ 800 por mês e conseguem tirar 200 delas por mês, né? Então, a gente tem também esse problema. Mas eu acho que a grande revolução que vem pela frente e que vai acelerar muito o e-commerce, por exemplo, né? Porque imagina que tu receba um e-mail marketing no meio da tarde. Hoje é muito comum que as pessoas guardem aquilo para à noite em casa olhar com mais calma e comprar. Hoje, no cafezinho da empresa, hoje, né, com o 5G, de pós do 5G, vai ser muito rápido que tu faça uma compra de algo dentro do ônibus, locomovendo, todas as operações, as transações financeiras cada vez mais rápidas, né? Então, a sociedade toda vai sofrer um impacto muito grande com uma comunicação instantânea que o 5G vai possibilitar para todas as classes, de forma muito acessível e muito barata. Você acha que isso vai, de certa forma, Jonathan, gerar uma codependência de toda essa tecnologia? Se a gente lembrar aí, falar assim, né? O Steve Jobs falava isso, que o sonho dele era que a Apple fosse extensão do nosso corpo, né? Do nosso pensamento, da nossa, de todo o nosso ser. Você acha que isso, de certa forma, vem acontecendo com todo o meio tecnológico, com todo esse afloramento e com toda essa expansão? Sim, cada vez mais, né? As pessoas não tiram o rosto do celular, e tem muita gente que critica isso, mas não há como criticar isso, uma vez que toda a nossa vida está passando pelo celular, né? A gente olha a previsão do tempo, a gente vai no banco, a gente paga as contas, a gente encomenda coisa, a gente atende clientes, a gente fala com a família, tem a telemedicina, sem fim, né? Cada vez mais. E os wearables, né, essas gadgets que a gente vai vestir no corpo também estão avançando muito rapidamente, né? A Ray-Ban desenvolveu um óculos agora que grava, enxerga, identifica, né? Isso traz uma evolução muito grande. Então, pessoas com deficiência passam a ter óculos que vão enxergar obstáculos, por exemplo, que vão auxiliar na decodificação de mensagens em línguas diferentes. Isso tudo de forma muito mais rápida, né? O que a gente vê até hoje são iniciativas lentas, meio pré-históricas, assim, né? E então as roupas são cada vez mais inteligentes, os óculos, né? Os chips implantados são uma realidade sobre vários aspectos, né? Diabéticos já usam implantes na pele que já regulam automaticamente a insulina. E essa evolução, quando a gente começa a projetar, ela é realmente sem fim. Por isso que eu vejo muito mais nessas pequenas coisas a revolução acontecendo do que exatamente em carros voadores e carros autônomos. Acho que essa dependência tecnológica com o 5G, ela vai ser absurda, né? A gente não vai conseguir viver mais offline, né? A gente vai viver realmente dependendo de estar online para quase tudo. Isso, como sempre, tem uma coisa boa e, como sempre, tem uma coisa ruim, né? Então, que legal, que bacana. Jonathan, e do outro lado nós temos aí também, vou falar, você já externou isso, a grande deficiência nossa na questão intelectual, na questão realmente de formação. Aí nós temos aí também a mesma agilidade com que nós estamos assistindo isso, nós estamos vendo também grandes empresas nascerem e também morrerem. E aí fica realmente aquela figura da questão do líder, do cara que sonha, do cara que empreende, do cara que realmente busca se espelhar em alguém e querer avançar e querer construir algo. Da mesma forma como você hoje é um grande
falar, um grande spotlight aí dentro dessa área, uma grande pessoa. Que conselhos, ou podemos assim dizer, que dicas ou orientações nós deixaríamos para essa futura liderança que está vindo, mesmo com todos esses problemas, mesmo com todas essas dificuldades, ainda consegue criar grandes negócios, ainda consegue construir grandes empresas? O que você deixa de recado para esse pessoal? O grande ponto que eu sempre toco é a questão do marketing na sua essência mais pura ali, que é o real significado do marketing, que é produto, né? Produto que atende necessidades do consumidor. Isso é a essência do marketing, está sempre no produto. E o Steve Jobs, que tu citou, é o maior exemplo, talvez, um dos maiores exemplos que a humanidade já produziu de empreendedor que compreendia a necessidade desse consumidor e desenvolvia produtos que atendiam em cheio essa necessidade. A gente tem que sempre ter um olho na necessidade do consumidor, que com essa evolução tecnológica toda, vai mudando e vai se transformando, e tem empresas que vão morrendo e empresas que vão nascendo, né? Tem esses casos típicos aí da fotografia, como a gente conhecia, com o filme, nitrato de potássio, enfim, né? Tem a questão das locadoras de vídeo, né? E essas empresas que deixaram de existir. Então, por exemplo, as próprias telecoms hoje perderam muita força em relação a essa conectividade wireless, né, que é muito bem representada pelo 5G. Mas, acima de tudo, a gente tem que sempre pensar no que o consumidor precisa, no que ele mais usa, quais são as demandas que ele vai ter em cima de toda essa conectividade. As baterias, por exemplo, são um campo muito vasto aí que tem que evoluir bastante, né? A energia solar também, a energia verde, né? Mas é sempre olhar para a essência do produto, que é ligado à necessidade do consumidor. Sempre tem que se pensar na usabilidade e na necessidade do consumidor. E uma outra coisa que nunca vai mudar, essa sim nunca mudará, e sempre é extremamente relevante, e quem o faz bem já se distancia de 80% dos concorrentes, que é o atendimento, né? O atendimento é algo muito sofrível no mundo inteiro, tá? A gente costuma falar mal do Brasil, mas a Europa é muito famosa por não atender bem, né? Não tem um atendimento, assim, em geral, muito bom. O americano, sim, né? Estados Unidos, sim, tem uma fama de ter funcionários muito bem treinados, né? O atendimento é um dos principais diferenciais num país como o nosso. Quem foca em padronizar o atendimento, criar sistemas de atendimento, que garantam a qualidade do atendimento, mesmo com a empresa crescendo, sempre vão dar um passo à frente do seu concorrente, mesmo que o concorrente tenha um produto melhor, que é, como eu já disse, a grande essência do marketing e a grande essência de empreender, né? Se fala muita bobagem hoje em dia, mas tudo começa com um produto que atende à necessidade de consumidores. E o que é a escala? Que todo mundo sonha em ter um produto em grande escala. É quando esse produto atende à necessidade de um grande número de consumidores. E essa é a essência do marketing, e quem tiver com esse norte sempre vai estar à frente do seu tempo. Legal, que bacana. Nossa, João, obrigado, cara. Aqui, assim, uma atualização em termos de conteúdo, em termos de mercado. Acho que nós estamos aí num processo de evolução e também de aprendizado muito grande. Eu acho que tudo isso que nós estamos vivenciando tem contribuído muito, não só para o crescimento nosso pessoal, mas também toda a questão mercadológica que ainda estamos vivenciando. Jonathan, obrigado, cara. Agradeço mesmo aí pela sua disponibilidade, por toda essa troca de conhecimento, todo esse momento aí que você nos agraciou aí, nos trazendo toda essa enxurrada aí de informações, e também um pouco aí sobre a Dinamize e também sobre esse mercado, que é um baita do mercado, que está mais do que claro, né? Se nós soubermos utilizar isso realmente de maneira estratégica, e com um objetivo, não tenha dúvida, o retorno vem, tá, dentro do seu tempo. Jonathan, obrigado, cara, agradeço mesmo, viu? Eu que te agradeço, muito obrigado pela oportunidade, foi um privilégio. Muito obrigado, viu? Obrigado, agradeço mesmo. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs, com esse grande executivo. Nós estamos falando aí com o Jonathan.
e também à frente da Dinamize e tudo que ele tem feito. Tenhamos aí uma semana ricamente produtiva e abençoada e nos vemos na próxima semana. Até lá.